Em mais uma terça-feira que a gente se reúne, em saúde a todos os presentes, os encarnados, os desencarnados, e que a gente então tenha uma noite de paz. Tá bom? Hoje o Nivaldo vai conversar com a gente, mas antes de tudo a gente faz uma oração. Alguém se manifesta? Alguém se voluntaria? Algum de vocês? Alguém? É? Primeiramente sobre isso, né? Pode ser. Eu acho que ele está sem a pilha. Acho que dá para ouvir bem. Que alto e bom. Uhum. Meu bom Deus, a gente agradece muito a oportunidade de hoje de estar aqui para estudar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, os exemplos cristãos que Jesus deixou, que seus seguidores deixaram para que a gente pudesse aprender sua mensagem. Te peço, meu bom Deus, que ilumine o coração de cada um de nós, dilata sua compreensão, nosso entendimento, que a gente consiga ver através das aparências, das circunstâncias, que a gente consiga captar a essência da vida, das pessoas, dos acontecimentos, que a gente consiga entender o nosso coração, o nosso comportamento, os nossos sentimentos, os dos nossos semelhantes, que a gente possa servir, conviver, ajudar de uma maneira melhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Bem, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Como a gente sempre fala aqui, é uma alegria receber todos vocês. E hoje talvez essa alegria até multiplicada, porque com essa problemática da cidade, né? Greve de ônibus, essa chuva que caiu aí durante todo o dia, né? Vocês que estão aqui, vocês merecem todo o nosso respeito, porque não foi fácil chegar hoje, né? Muito bem, hoje a minha missão aqui com vocês é contar uma historinha para vocês. Uma história resumida, mas não é qualquer história. É uma história que eu reputo muito importante. É a história que é tratada nesse livro, que muitos com certeza já conhecem, outros talvez já tenham lido esse livro, que é Psicografia do Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, que é o livro Paulo Estevam. Por que a gente vai trazer essa historinha para vocês aqui? Porque esses dois personagens, o Estevam e o Paulo, eles são duas pessoas que, pelo menos na minha visão, na minha opinião, entenderam realmente qual era a mensagem do Cristo, se transformaram em cristãos e divulgaram todos os ensinamentos de Jesus. Várias vezes vocês já ouviram aqui, todos nós, de uma forma ou de outra, já dissemos isso para vocês. Jesus Cristo é o nosso modelo. A nossa caminhada espiritual passa por atentarmos para os ensinamentos de Jesus, para seguirmos os ensinamentos de Jesus. O Alexandre, por exemplo, várias vezes, é rara a oportunidade em que ele está aqui no lugar que eu estou hoje, e ele não repete isso. O nosso modelo é Jesus, a nossa missão é seguir os ensinamentos de Jesus. Esses dois personagens, na minha visão e na visão de muitos, são dois personagens que realmente entenderam a mensagem de Jesus e levaram ela adiante da melhor forma possível. Estou falando de Paulo Estevam. A história começa no município na cidade de Corinto, na Grécia.
numa família judia, uma pequena família judia. Um pai, já idoso, eu preciso dar colinha com os nomes, porque são nomes um tanto complicados, eu confundo. Chamado Jochebed, era um, um judeu já idoso que morava com um casal de filhos mais novos, né? De adolescentes para chegarem na idade adulta, que é a Abigail e o Gesiel. Então, era uma família muito simples, muito humilde, mas muitos religiosos que seguiam à risca os ensinamentos dos judeus extraídos do Velho Testamento. E, especialmente, o casal de filhos, já mesmo com pouca idade, já manifestavam uma compreensão, uma amorosidade muito grande. Neste momento, eles não conheciam Jesus, não tinham notícias ainda dos ensinamentos de Jesus, mas, mesmo seguindo a religião judaica, de certo modo, intuitivamente, em grande medida, o casal, irmão e irmã, eles já seguiam os passos ensinados por Jesus. E essa pequena família, Corinto, na Grécia, como grande parte do mundo daquela época, estava sob o domínio de Roma. E o domínio de Roma não era fácil, né? Era um domínio autoritário, impositivo, que valia. Eles diziam que valia a lei de Roma. Valia a lei de Roma, mas mais do que a lei de Roma, valia a vontade dos prepostos de Roma nesses lugares dominados. E aqui, especificamente, em Corinto, tinha o preposto de Roma, que era o Licínio Minúcio, uma pessoa extremamente violenta, autoritária, ditatorial. E era dessa forma que ele governava essa região toda. E os soldados romanos, na esteira do chefe, agiam da mesma forma em relação à população local. E num determinado dia, o pai do casal, da Abigail e do Gesiel, o Jochebed, ele sai de casa para ir ao mercado, à feira, comprar algumas coisas, e ele é brutalmente agredido pelos soldados romanos. Por quê? Ele é um senhor já muito idoso, tímido, passa pelos soldados sem fazer qualquer tipo de manifestação para os soldados. Os soldados que dizem: como é que você não nos respeita? Como é que você não se dá ao luxo de nos cumprimentar? E saudar. E espancaram esse senhor, né? Mas espancaram violentamente. Ele volta para casa todo machucado, os filhos o recebem, cuidam dele e tentam convencê-lo. Pai, é assim, né? É a mentalidade, mas ele guarda uma certa revolta no coração em função disso. No dia seguinte, ele volta à mesma feira, passa por um grupo de soldados e desta vez, porque no dia anterior ele tinha apanhado, porque não saudou, né? Não fez qualquer manifestação em relação a eles, ele cumprimenta esse grupo de soldados e apanha violentamente novamente sob o pretexto de como é que você se dá o direito de se dirigir a nós que somos soldados romanos. Né? Então, inverteu a situação e ele é agredido violentamente. Volta para casa e aí se deixou levar pela raiva, pelo ódio e resolveu que ele ia buscar justiça em função desses dois acontecimentos. E ele vai a esse pretor, Licínio Minúcio, né, que propalava e distribuía justiça, mas, na verdade, a justiça era o que ele fazia a bem próprio. E vai relatar o ocorrido, pedindo alguma providência, porque estava sentindo injustiçado. Resumindo a história para vocês, é claro que isso não deu certo, né? E ele é julgado e é determinada a prisão dele. Ele vai à prisão, aprisionam os dois filhos, o casal de filhos também, e na prisão ele já estava muito velho e ele acaba morrendo. E aí o que acontece com os dois filhos? Com a moça, com a Abigail, né? Pela intervenção de algumas pessoas, ela consegue se livrar da prisão, ela é acolhida por um casal que conhecia a família e que estava de mudança de Corinto para a Palestina.
Então, eles quase que adotaram ela como uma filha e ela vai para Corintos. E o Gesiel continua preso, cumprindo essa prisão sem ter feito nada. Ele simplesmente era filho do homem que foi condenado à prisão. E, a partir dessa prisão, ele é vendido como escravo para um outro cidadão romano que habitava na região. E, como escravo, ele continua a vida dele servindo essa pessoa como escravo. Essa pessoa vai fazer uma viagem longa de navio. Nessa viagem longa de navio, há uma doença que se instala no navio, uma doença contagiosa. Várias pessoas falecem e esse cidadão romano, a quem ele servia como escravo, adoece. Como era doença contagiosa, ninguém queria cuidar de quem estava doente. Eu só esperava morrer para jogar no mar. Mas ele, cumprindo o papel dele de escravo, ele cuida desse romano e esse romano se recupera. E em gratidão por ele ter sido o único que ficou ao lado dele e trabalhou para que ele se recuperasse, ele acaba concedendo a liberdade para o Gesiel, né? Mas ele conhecia como é que eram as leis romanas, ele era um preso condenado, não podia simplesmente ser liberto. Ele concede a liberdade, mas diz para o Gesiel: nós vamos aportar na Palestina, no porto da Palestina, eu vou, entre aspas, mexer os pauzinhos para você escapar, e você se vira, você muda de nome, porque se alguém descobrir que você é um ex-escravo, e era escravo porque foi condenado, você vai ser preso novamente. E o Gesiel assim faz. Só que, quando estava chegando nesse porto na Palestina, o Gesiel acaba acometido, talvez, do mesmo mal do senhor dele, a quem ele tinha cuidado. Então, ele realmente escapuliu, né? Mas se viu sozinho, desce na Palestina e ele é encontrado pelo pessoal da Casa do Caminho. O que que era a Casa do Caminho? Era uma instituição que os apóstolos de Jesus, Simão Pedro, Tiago, eles fundaram depois do desencarne de Jesus para ajudar as pessoas necessitadas. Então, eles acolhiam, davam guarida, alimentavam, cuidavam, dentro do que era possível, aqueles que estavam doentes. Eles acharam o Gesiel e cuidaram. Simplesmente não lhe perguntaram qual era a origem, o que ele fazia, perguntaram só o nome, e aí ele diz, então, que ele tinha que mudar de nome, e aí ele diz, eu me chamo Estevão, e por isso que ele passa a ser, então, Estevão, né? O Gesiel passa a ser Estevão. Ele vai para a Casa do Caminho e é cuidado, né? E se recupera. E nesse contato com os apóstolos que cuidavam da Casa do Caminho, ele tem contato, então, com os ensinamentos de Jesus e se identifica com esses ensinamentos. Eram coisas que ele já tinha dentro dele e que agora faziam mais sentido, né? Quando ele conhece que era isso que Jesus pregava. E Estevão se torna um apóstolo, vamos dizer, pós-mortem de Jesus, né? Pós-desencarne de Jesus, e ele era muito hábil nas palavras. Então, ele tinha o dom do convencimento. Quando ele fazia as pregações, pela sensibilidade dele, ele tocava o coração das pessoas. E ele passou a ser conhecido na região lá. Todo mundo começou a surgir a fama dele, as pessoas iam para as pregações dele. Então, esse é o Estevão, o primeiro personagem. Aí a gente tem o segundo personagem. Quem era o segundo personagem? Paulo. Ainda não era Paulo. Depois ele vai se transformar em Paulo, né? Era o doutor Saulo de Tarso, né? Que era o chamado doutor da lei. O que era um doutor da lei? Era alguém que integrava a cúpula do judaísmo, especialmente ali que era Jerusalém, era a instituição chamada Sinédrio. Se a gente quisesse fazer uma comparação, não uma comparação muito precisa, mas mais ou menos com o que a gente tem hoje, era uma entidade que, a um só tempo, era responsável pela religião, era a hierarquia maior da religião judaica e, ao mesmo tempo, exercia a função de juízes, de poder judiciário, as coisas se misturavam. Então, esses doutores da lei seriam, mal comparando, como se fossem os juízes que a gente conhece hoje. Normalmente, pessoas estudadas, como era o caso do Saulo, que tinha tido uma boa formação e que era um defensor ferrenho da
religião judaica dos ensinamentos oriundos do Velho Testamento. E esse sinédrio, essa entidade sinédrio que comandava os judeus, comandava até a página 2, né? Porque quem realmente mandava eram os romanos. Eles, para uma ou outra questão, eles ouviam o sinédrio, mas as decisões eram sempre dos romanos. Mas eles, então, nessa entidade, tinham lá um certo poder e defendiam ferrenhamente a religião judaica. E, naquele momento, o Sinédrio era absolutamente contra Jesus. Eles entendiam que Jesus era um revolucionário, né? E eles não entenderam a mensagem de Jesus. Pensaram que ele estava atrás de algum tipo de poder, poder humano que a gente conhece, quando não era o caso. E se sentiam ameaçados, porque Jesus tinha um poder de convencimento muito grande. Quando ele fazia as pregações, ele também tocava o coração das pessoas, né? E as pessoas passavam a admirá-lo, muitos passavam a segui-lo. Então, o Sinédrio temia, entre aspas, a concorrência de Jesus. E eles começaram a combater Jesus. Ele era chamado de o carpinteiro de Nazaré, né? De uma forma irônica. Neste momento, Jesus já havia desencarnado, mas os apóstolos tinham ficado e seguiam as pregações que ele fazia quando ainda estava encarnado. Então, eles eram objeto de perseguição por parte do Sinédrio. E o Saulo, como era um doutor da lei, muito inteligente, muito preparado, ele tinha essa convicção de que realmente os seguidores de Jesus, da Casa do Caminho, eram inimigos da religião judaica. Ele tinha poder de juiz, ele começou a perseguir as pessoas que professavam os ensinamentos, seguiam os ensinamentos de Jesus. E numa oportunidade específica, nessas perseguições, ele topa com uma pregação de Estevão e fica muito impressionado com a facilidade que Estevão trazia os ensinamentos de Jesus, e mais do que isso, o que mais o impressionou foi o fato da absoluta convicção de Estevão com relação àquilo que ele pregava. E as pregações de Jesus, a gente sabe, não tinha nada de material, tinha tudo de espiritual. A matéria era pouco importante. Então, eles tinham dificuldade de entender como é que uma pessoa despojada de qualquer senso material pode acreditar nisso e, mais do que isso, claramente demonstrar que são felizes vivendo dessa forma. Então, isso gerou um misto de inveja e um misto de incompreensão. E, ao mesmo tempo, essa inveja, porque não entendia como é que isso poderia ocorrer, mas reconhecia que o Estevão era autêntico no que fazia, tinha plena convicção e era feliz com o que fazia. E num desses embates em praça pública, ele se propõe, surgiu uma oportunidade, ele vai debater com o Estevão. E ele era uma pessoa muito preparada, o Saulo, né? E nesse embate, o Estevão, com toda a tranquilidade, que era normal nele, era uma característica dele, ele simplesmente, colocando argumentos, ele, se é que a gente pode chamar dessa forma, ele saiu vencedor desse debate. E o Saulo não se conformava com isso. Como é que alguém que não teve estudo, que não teve formação, pode se sobrepor a mim, o doutor da lei? E no meio desses sentimentos todos, ele vai cultivando cada vez mais a aversão aos ensinamentos de Jesus e aumenta a perseguição. Ele não se conforma de ter perdido esse debate, ele tinha consciência de que ele não se saiu bem nesse debate, ele começa a perseguir o Estevão de todas as formas possíveis. E acaba lá criando uma situação tal em que consegue determinar a prisão do Estevão. E o Estevão vai a julgamento, mas um julgamento falacioso, porque a decisão já tinha sido tomada. E ele, Saulo, condena o Estevão à morte a pedradas, né? Que era um procedimento comum na época. Então, isso ocorria num evento em praça pública, né? As pessoas todas iam à praça pública para assistir uma coisa como essa, alguém que vai ser morto a pedradas, né? E eu adiantei um pouquinho, preciso voltar um pouquinho atrás. O Saulo conhece a Abigail, que tinha sido levada para o casal para a Palestina, nunca mais tinha tido notícias do irmão, não sabia, para ela ele continuava preso, porque nunca mais teve notícias. Vivendo na Palestina, ela e o Saulo se conhecem e se apaixonam.
né? Mas se apaixonam verdadeiramente. O Saulo se apaixona por ela e ela pelo Saulo. E começam a travar um namoro, inclusive com a perspectiva forte de um casamento. Agora eu volto para aquele ponto. Há o julgamento, então, de Saulo, ele é condenado à morte, e no dia dessa morte, que vai ser praticada em praça pública por apedrejamento, o Saulo chama Abigail para estar com ele lá no local onde ficavam os juízes que tinham determinado a sentença, tá? E ela não sabia que era o irmão dela, nunca mais tinha tido notícia, e vai para esse evento. E o evento começa e a sentença é cumprida, né? Os soldados lá, os carrascos, os prepostos do Sinédrio, apedrejam o Saulo e o levam à morte. E nesse momento é que a Abigail vai reconhecer que era o irmão dela, e que ela não tinha mais... Apedrejam Estevão. Estevão, perdão. O Saulo é o, entre aspas, o algoz, né? Até esse momento, um algoz. Apedrejam Estevão, né? E é só aí que ela percebe que é o irmão dela, que ela não tinha mais notícias, e vem a falecer. E aí vocês imaginam a situação. É o noivo a quem ela amava, que a amava, que determinou a morte do irmão por apedrejamento. E ela presencia essa morte. Isso causou um constrangimento, e só nesse momento, quando ela se dá conta de que é o irmão dela, ela vai revelar isso para o Saulo. Fala, mas ele é o irmão perdido, que eu já te falei, que eu não vejo desde Corinto. Por toda aquela história que eu já tinha contado. Isso causa um trauma em todo mundo, especialmente no Saulo, que a consciência dele ficou desse tamanho. Quer dizer, o cunhado, ou o irmão da noiva, a quem ele amava verdadeiramente, né, é morto por uma decisão dele. Mas estava feito, né? E nesse episódio do apedrejamento, da morte de Estevão, novamente ele consegue tocar o Saulo. Por quê? Porque ele recebeu isso com toda a resiliência, com toda a calma, né? Passou o sofrimento de ser assassinado a pedradas, mas recebeu isso com tranquilidade, porque ele tinha a certeza que no mundo espiritual a situação seria diferente. Ele acreditava em todas as pregações, em todos os ensinamentos de Jesus. E ocorreu esse fato. E o Saulo fica extremamente incomodado com essa situação. Ele não era, não sei se eu posso usar essa expressão, mas eu acho que vou usar assim para passar bem a ideia. No fundo, ele não era uma pessoa má. Ele era uma pessoa convicta, mas de convicções absolutamente equivocadas. Ele fez o que fez achando que estava fazendo certo, que ele estava defendendo a religião judaica. Mas ele mesmo tinha alguma coisa dentro dele que mostrava o contrário e o atormentava. E convivendo com isso, ele acabou não resistindo a essas ideias todas e acabou havendo uma separação natural entre ele e Abigail. Ela voltou lá para a residência das pessoas do casal que a tinha acolhido, né? Os, entre aspas, pais adotivos, e ele continuou com o ódio ainda mais potencializado, né? E esse ódio levou ele a perseguir de vez, a continuar uma perseguição ainda mais ferrenha a todos os cristãos. E nesse interim, Abigail adoece, vem a falecer. E ele, Saulo, tem notícias do falecimento da Abigail. Então ele vai ao casal que ele conhecia, que a recebeu como filha, e o casal relata o sofrimento dela, desde a separação com ele não deu mais notícias, ela sofreu muito, foi definhando, até vir a óbito, né? E conta para ele que, nesse momento, ela só era consolada por um velhinho pregador cristão chamado Ananias. Os únicos momentos de consolo que ela encontrava eram os momentos dessas conversas com esse velho cristão, o Ananias. E o Saulo, completamente acelerado nesse momento, né? Então, ele resolve entender que esse Ananias, assim como todos os cristãos, era responsável pela morte da Abigail. E resolve empreender uma busca para tentar encontrar esse Ananias, julgá-lo e sentenciá-lo também. E sai numa busca ferrenha, né? E eles tinham meios de tentar a busca, e ele acaba descobrindo que esse velhinho não estava mais na Palestina. Ele tinha ido para Damasco, Damasco na Síria, país vizinho lá da Palestina.
ele vai ao Sinédrio e consegue que o Sinédrio lhe dê poderes, mais poderes ainda, para perseguir os cristãos, para julgar, e se fosse o caso, e seria o caso, condenar os cristãos. E descobre, então, que o Ananias se encontrava em Damasco. E ele sai em busca do Ananias. Monta-se uma expedição e ele parte da Palestina, de Jerusalém, para Damasco, né? E aqui, talvez seja o ponto alto da história. Nessa caminhada, era uma caminhada em animais, em cavalos, a uma determinada altura, um dia de um sol muito forte, horário de almoço, de repente, ele caminhando, ele tem uma visão de uma luz, mas uma luz imensa, que num primeiro momento ele não conseguiu identificar o que era, né? Ele tem um choque, os dois cavaleiros que o acompanhavam não entendem o que acontece, ele, que era um cavaleiro experiente, cai do cavalo, e que luz era essa? Que visão era essa? Era a visão de Jesus. Jesus apareceu para ele. Num primeiro momento ele não reconheceu, num segundo momento ele reconheceu que era o Jesus que havia morrido e estava aparecendo em espírito para ele, e Jesus faz para ele a famosa pergunta, né? Por que me persegue, Saulo? Ele foi tão tocado pela energia de Jesus que naquele momento, entre aspas, caiu a ficha e ele se deu conta que ele estava no caminho absolutamente errado. Que ele tinha errado em tudo que tinha feito como doutor da lei até aquele momento. Pela simples presença de Jesus, né? A energia de Jesus o tocou tão profundamente que ele conseguiu, só com esse contato, entender tudo que estava se passando. E nesse momento, então, ele que era uma pessoa de ação, e por isso que eu disse antes, ele era, na verdade, um ignorante, ele não era de todo mal, ele era um ignorante que tinha ideias erradas, convicções e concepções erradas. Ele se sente tocado por Jesus e Jesus pergunta para ele, por que me persegues? Né? Ele não sabe responder. Lá em qual? Só que eu queria lembrar desse caso, é que uma das Chega mais perto aqui, senão não pega pela gravação. que mais odiava era reconhecer que Jesus era o Messias. Os judeus não admitiam. Como os judeus não admitiam, diga-se de passagem. Não admite até hoje. É. E naquele momento, caiu a ficha, literalmente. Jesus é o grande Messias. Eu estava errado. Nesse momento, então, né, embasbacado com tudo isso, ele pergunta para Jesus, né, aceitou Jesus e pergunta para ele, então, mestre, o que aconteceu? Aconteceu, o que queres que eu faça agora? E Jesus diz para ele, né, você, a partir de agora, pode levar os meus ensinamentos para as comunidades todas, propagar o cristianismo, propagar os ensinamentos cristãos. E ele, comovido com isso, essa visão foi única dele. Os dois cavaleiros que o acompanhavam só viram ele caído, embasbacado, sem entender o que estava acontecendo, né? Desse contato dele com Jesus. Jesus desaparece e ele percebe nesse momento que ele está cego. Mas a transformação dele superou nesse momento. Ele abriu mão de tudo que ele tinha feito até então para começar tudo de novo, agora, de acordo com o ensinamento de Jesus. Então ele pede, eles estavam próximos de Damasco, não haviam chegado ainda quando ele teve a viagem, ele pede para os dois cavaleiros o acompanharem até lá, os dois cavaleiros o acompanham, ele está cego, né? E ele havia recebido a mensagem. Jesus disse para ele, você siga até Damasco, e lá alguém vai te procurar e vai te dar as instruções sobre o que você fazer. Porque ele perguntou para Jesus, o que queres que eu faça? Disse, então vai ter um mensageiro que vai te dizer o que você vai fazer. E ele vai para Damasco, cego, liberou os dois acompanhantes, porque agora ele já tinha abandonado o Sinédrio, não queria mais relação nenhuma com essa. Começa a sofrer todos os tipos de perseguição das pessoas que o admiravam, né? Enquanto ele era do Sinédrio, e passam a enxergá-lo, acho que ele ficou louco, está maluco, como é que ele vai aceitar a ideia de um carpinteiro, seu Messias, ser o rei dos judeus?
né, seu grande Messias, e ele começa a sofrer todos esses tipos de problemas. Quando ele está em Damasco, então, aquela pessoa que Jesus tinha se referido o acha e é o Ananias, aquele que ele tinha ido atrás para julgar, condenar, perseguir. O Ananias o cura da cegueira, tem um diálogo com ele, apresenta, né? Fala-se mais sobre esses ensinamentos de Jesus. Ele pede, o Ananias fornece para ele cópias, o que tinha dos evangelhos naquele momento, ele copia aquilo e começa a estudar. A partir desse momento, e vem a transformação. O Saulo, então, abrindo mão, Saulo, ainda Saulo, abrindo mão de tudo que tinha feito, na transformação ele adota, então, o nome de Paulo. E é o apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos, na Igreja Católica, São Paulo, né? foi santificado, São Paulo. Ele muda totalmente a rota e começa, então, ele se torna o apóstolo, pós-morte de Jesus, que mais divulgou os ensinamentos de Jesus. Ele percorre grande extensão do Oriente, fundando igrejas cristãs, né? E a história segue muito para frente, ó, o livro é isso aqui, vocês estão vendo. Eu vou caminhar para o final por causa do horário. Ele sofre a transformação de Damasco para entender o que estava se passando e poder se acostumar com essa nova situação. Ele passa 1 ano, 2 no deserto, abre mão do que ele fazia até então e volta a exercer um ofício que ele aprendeu quando adolescente, que era tecelão, e a partir daí ele se dedica a ser um divulgador do Evangelho. E todo mundo sabe que, pós-morte de Jesus, sem dúvida nenhuma, ele é o maior divulgador do Evangelho. Inclusive, os evangelhos modernos são integrados pelas famosas cartas de Paulo. Né? O que são as cartas de Paulo? As cartas de Paulo é a continuidade da pregação do Evangelho. O Evangelho foi escrito pelos primeiros apóstolos, Lucas, Mateus, João. Eles escreveram o Evangelho e, na sequência, então, as cartas de Paulo continuaram fazendo o trabalho, né? Foram adicionadas aos Evangelhos para levar os ensinamentos de Cristo. E a trajetória dele é fantástica nesse sentido. Ele mudou completamente de um perseguidor, ele passa, talvez, ao maior pregador, ao maior divulgador das ideias de Cristo. Eu vou ficar por aqui, vou recomendar para vocês a leitura, tá? Na minha opinião e na opinião de muita gente, se não for o melhor livro espírita psicografado, sem dúvida nenhuma, está entre os melhores. E eu fiz aqui para vocês um resumo. Mas o interessante do livro é que ele narra detidamente todas essas passagens. Eu estou parando em menos da metade do livro, tá? Porque a história continua até a morte de Paulo, e tudo que ele fez a partir daí pregando o Evangelho. Mas a riqueza maior, a meu ver, do livro está nas narrativas sobre o dia a dia dele de pregador cristão. Tudo que ele fez depois. Né? E eu repito para vocês, para mim o mérito maior do Estevão primeiro e depois do Paulo na sequência, com tudo isso que aconteceu, é que ele realmente, talvez tenha sido uma das pessoas que melhor entendeu os ensinamentos de Jesus e levou esses ensinamentos adiante. Então fica o convite aí para que vocês leiam, tá? Eu conheço várias pessoas que leem constantemente, voltam sempre ao livro para um capítulo ou outro, que realmente ele é muito rico. Por que dessa história? Porque eu volto ao princípio do que eu coloquei aqui para vocês, né? É a fala da Alexandre. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. Se a gente quer evoluir espiritualmente, a gente precisa seguir a trilha deixada por Jesus. E Paulo é o maior exemplo de alguém que entendeu isso e seguiu da melhor forma possível. Ele passou de algoz a divulgador, né? E passa por uma série de provas, uma série de problemas, de sofrimentos inerentes a essa missão que ele levou até o fim, sem voltar atrás. Pregar a palavra de Jesus, levar para as comunidades o ensinamento de Jesus. É isso aí, né, gente? Evaldo, eu posso fazer só um comentário? Todos, Então, se quiserem. Bom, Desculpa só, assim, uma parte da tua palestra, mas, assim, eu acho que, assim, Alexandre. esse livro, essa história que o Evaldo está contando,
ela é uma das mais emocionantes assim, da literatura espírita. Assim, é um negócio espetacular. Assim, eu não sou uma pessoa que não emociona fácil, mas esse livro eu realmente chorei mais de uma vez, assim, quando eu li. E o que eu acho assim, que é um ponto fundamental assim, da, é, dessa história, e tem tudo a ver com a reunião de hoje, é o seguinte: Paulo era, na verdade, um obsessor encarnado do Estevão, porque ele perseguiu de toda maneira, né? Até que o Estevão morre. E o que Estevão faz? Ele não só perdoa, como acompanha toda a trajetória do Paulo. E quando Paulo vai fazer as cartas de Paulo, são as epístolas, né? Então, o que são essas epístolas? Bom, naquela época não tinha o WhatsApp, então era o WhatsApp da época, né? Ele escrevia, ele ia, então Paulo ele ia caminhando pelas comunidades, pelas cidades, pelos povoados. Em todo povoado que ele chegava, ele pregava, ele fundava uma igreja, uma célula, né, da comunidade cristã, que é muito parecido com o que a gente faz hoje aqui. Que a gente vem aqui, a gente vem conversar sobre Jesus. O que nós fazemos aqui é trocar ideia. Então, assim, a gente fala assim, ó, o que você acha de tal coisa? O que você acha que aconteceu lá? É isso daí. E a gente tem o auxílio dos nossos amigos espirituais. Jesus falou, ó, se tiver 2 ou mais pessoas falando meu nome, Em meu nome. eu vou estar lá presente. Só que, assim, a presença dele, assim, Deus ajuda o homem através do próprio homem, né? Então, ele manda alguém para ajudar. Quando Paulo estava pregando, então eles foram fundar aquela igreja. Quem estava com ele lá? O Estevão. Quando ele vai embora, né, e aí, para ele se comunicar, o que ele faz? Ele escrevia a carta. São as epístolas que chegaram para a gente. Essas cartas são psicografias. E no livro fala isso. Quem escreveu essas cartas? Como fala? Foi Estevão. É por isso que o livro chama Paulo e Estevão. Então, muito do que a gente ficou... O Estevão é um personagem anônimo na história do cristianismo. A gente ficou sabendo do Estevão Por causa do Paulo. não, por causa do Chico. Por causa do Chico Por Xavier. causa do Sim, Chico. mas por causa do Paulo, né? Exatamente. Por causa da história do Paulo, isso mesmo. Então, assim, você vê. E é a bondade, né? Você vê. É aquilo da pessoa ser anônima. Ele fazia porque achava que é certo, não para aparecer. É porque aquilo fazia parte da essência dele, do Estevão. E quando você se depara com uma pessoa verdadeira, aquilo te toca, né? Então, eu sempre me pergunto assim, quanto de verdade existe dentro da gente quando a gente vem falar aqui? Quanto de verdade existe quando a gente fala que é cristão? Quanto de verdade existe quando a gente fala que é espírita? Porque a gente não precisa do título, a gente precisa da atitude. Da prática. Exatamente, que é o que o Estevão teve. Então desculpa, mas eu acho assim, eu acho excelente. essa história da mediunidade do Paulo, da psicografia do Estevão, é uma lição que você vê. A gente já vem vindo a história do Espírito. Lá de trás, a gente já tem visto essas manifestações. Só não tinha esse nome. Então, assim, a gente dá rótulo para as coisas, né? Mas isso já existia, sempre existiu. Você pode mudar o nome da coisa, mas está lá. E um detalhe importante, que eu devia ter falado, e falo agora em cima da colocação que você fez, né? É isso mesmo. O Estevão aceitou, resignado, a morte. Gente, tenta pensar com a cabeça da gente, alguém que é morto a pedradas, ato contínuo e de uma forma resignada, ele vai e consegue o perdão do opressor dele. Então, efetivamente é o que o Alexandre falou. Era uma obsessão entre vivos, entre encarnados. Só que com a morte de Estevão, o que ele passa a ser? O coração dele era tão grande, ele professava tantos ensinamentos de Jesus que ele perdoa e se transforma em guia espiritual do Paulo, né? E isso vem à tona quando, isso está no livro também, eu não cheguei nesse ponto, vem à tona quando o desencarne de Paulo, em que ele volta para o mundo espiritual e é recepcionado, inclusive por Jesus, né? Está lá o Estevão e está lá Abigail, e é revelado para ele que durante todo o tempo que ele pregou, desde a transformação dele, a partir do evento de Damasco, ele teve o Estevão do lado dele. E o que é ter o Estevão do lado dele? É ter o Estevão como um guia espiritual, um inspirador
para toda a obra que ele levou adiante, e não é uma obra pequena. E agora vocês podem também o Paulo Estevam do lado de vocês, que eu já passei no grupo por mensagens. Em PDF. Gente, obrigado pela paciência de vocês, tá? Oração? Então, vamos lá. Bom, depois de contar a história, então, a gente respira, O Jorge agradeceu aqui, viu? Boa noite, obrigada. eleva o nosso pensamento a Deus. Pai amado, Mestre Jesus, o nosso pleito de gratidão viva, agradecemos por este momento, por esta reunião, e pedimos, Senhor, que renove em nós sempre a disposição para agirmos no bem, para sermos fraternos e não desistirmos da busca pela nossa evolução espiritual. Gratidão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado também ao pessoal de casa aí pela paciência. Até a próxima terça-feira. Boa noite a todos. Que seja uma semana de paz. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau.